Eu não conheço. Já ouvi falar. Nem Platão conheceu Sócrates. A nossa proposta, não é a de Sócrates, é falar da ascensão moral a respeito do conhecimento da sobrevivência da alma. E o Sócrates faz uma proposta para que essa ascensão moral aconteça. Ele traz uma inovação da religiosidade, uma iniciação filosófico-religiosa através do seu método Élencos, proporcionando uma mudança de gênero para a busca de um futuro melhor para a alma do além-túmulo. Ou seja, amor à sabedoria. Filosofia, né? Amor à sabedoria. Nessa introdução, nós tentamos mostrar, nós estamos fazendo essa pesquisa, isso aí faz parte de um estudo que nós estamos começando para defender uma tese, que é a tese que Sócrates e Platão têm mais ou menos o mesmo conhecimento a respeito do que a sobrevivência da alma traz na personalidade do homem. Sócrates foi precursor do pensamento do contemporâneo, esse nosso, da sobrevivência da alma. E suas consequências morais, eu sustento que sim. Sustento essa interpretação nas falas que a gente encontra de Sócrates e Platão. Mas antes, o que está escrito nos textos de Platão, foi Sócrates que falou? Essa discussão vai durar várias reencarnações nossas, viu? Não se sabe até hoje se realmente é de Sócrates ou se é de Platão. Controvérsias existem com bons defendedores. Então, nós assumimos a mesma fala de um cidadão chamado Bernabé. Ele é espanhol, ele é atualmente uma das maiores autoridades nesse assunto, e a do próprio Kardec. Quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala da precursão do Sócrates e Platão. Ele não fala Sócrates, ele não fala Platão, ele sempre fala os dois. E o Bernabé faz, para Platão, a hipótese da imortalidade da alma é inseparável das suas implicações morais. Um pouquinho antes dessa fala dele, ele explica, não falo só de Sócrates, não falo só de Platão, falo de que o que está escrito nos textos de Platão são praticamente indiferentes se for de Platão ou de Sócrates. Então, se nós falamos Sócrates, se nós falamos Platão, é dos dois. Essa inseparabilidade da aplicação moral é o foco desse trabalho. Será que a gente entender a sobrevivência da alma, a imortalidade, se nós vamos viver depois de morto, favorece melhorarmos o nosso comportamento? É essa a nossa defesa. Antes nós vamos falar um pouquinho de como chegou isso até Sócrates. Eu só pontuei orfismo e pitagorismo, mas isso vem desde antes. Pitágoras visitou o Egito, a Índia já falava disso. Imortalidade da alma, sobrevivência da alma, comunicação de nós vivos com os mortos, é muito antes de Sócrates. O livro dos mortos, tido como um dos primeiros livros escritos por nós da humanidade, o primeiro período do livro diz assim, aqui está escrito o que nós devemos falar após morrermos, para que a gente possa ser feliz no mundo dos mortos. Olha a preocupação nossa, sermos felizes depois de mortos. Preocupação natural
do que vai ser nós depois de mortos. Isso está lá, 4.000, 5.000, 6.000, 6.000, 7.000, 8.000 anos. Há muito tempo, essa sobrevivência da alma já era discutida por nós. E chegou até Sócrates, né? Os Vedas, que são aqueles hinos hindus, nos falam, principalmente no primeiro, né? Rig Vedas. Essa tradição órfico-pitagórica mostrou a preocupação da salvação do além-túmulo. Salvação para Sócrates. O que é salvação para Sócrates? Nós temos vários significados para a palavra salvação. Contemporâneos e também naquela época. Naquela época, a salvação está bem claro nos hinos do Pitágoras, do Orfeu, e depois Sócrates falando através, Platão falando através de Sócrates, Sócrates falando através de Platão, fala que a nossa salvação é nos defendermos ou evitarmos duas coisas. A transmigração consequente por conta das nossas falhas de comportamento. Sócrates falava isso. E ele se reporta a determinadas situações que aí vem de Pitágoras, ele cita, não nominalmente, mas ele cita um italiota, eu ouvi de um antigo, de determinados castigos de pós-morte. Um cidadão que lhe empurrava uma pedra até o final do morro, quando chegava lá no final do morro, escorregava, aí já sabe o nome do cara lá. Sísifo, né? O outro, que foi condenado a ficar exposto com seu corpo, aí vinha uma ave lá, comia um pedacinho do fígado dele, aí prometeu. Aí a ave ia dormir e o fígado regenerava, né? Tinha outro que carregava água com uma peneira para encher um tonel furado. Inúmeros são esses castigos, castigos perenes. Será que nós temos as nossas co-irmãs falando desses castigos perenes hoje? Algumas, né? Então, isso nós já escutávamos Sócrates se reportar a coisas antigas. Essa era a preocupação da salvação. E aí era muito fácil a gente se salvar. Nós recebíamos senhas. Eu tenho um amigo chamado Rubens, meu orientador do mestrado, que foi felicitado. Ele tem um texto que foi o do mestrado dele, que fala sobre essas senhas. A pessoa ia lá no ritual pitagórico, lá no ritual órfico, no ritual de Eleusis e alguns outros, chamados cultos de mistérios. Mas os mistérios nada mais eram do que receber senhas para se salvar. A gente entrava no Hades, a gente entrava no Hades, através de um barquinho, aí tinha um cidadão que recebia uma moeda para poder atravessar o barquinho, né? Por isso que quando a gente morria, botavam lá na nossa testa uma moeda, dentro da boca uma moeda, para pagar o barqueiro. Aí chegava do outro lado lá, tinha um cachorro lá, não sei o quê. Aí a gente ia ser questionado por 3 juízes, e aí a gente dava respostas, aí a gente ficava torcendo. Para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Para a Ilha das Bem-aventuranças ou para o Tártaro? Isso era lá dentro do Hades. Nossa, era um medo tremendo. Aí a gente recebia essas senhas nesses cultos de mistério. Casiele Gabriele tem um texto que ela mostra as lâminas órficas, as lâminas... E todas elas começavam assim: eu sou filho do céu e da terra, do mundo estrelado. Variando determinadas palavras. Essa era sempre a gente se salvar. Aí a gente gravava, né? Aí quando chegava lá, dizia isso para os juízes e a gente salvava, ia para a Ilha das Boas Aventuranças.
Então, essa era a nossa preocupação desde aquela época, né? Nós ainda estamos preocupados com isso, sim. O Charles Kahn, ele tem um trabalho em cima desse tema, e ele diz assim: para a nova visão de mundo que Platão trouxe, seu único aliado deveria ser a doutrina órfico-pitagórica. É uma comprovação de que o que o Sócrates trouxe, o que Platão escreveu a respeito de Sócrates, não é novo, não era novo naquela época, já vinha de outrora. Essa preocupação da salvação, essa preocupação de como nós estaríamos depois da morte. Sócrates mantinha uma interação com um cidadão chamado Daimon. Já ouviram falar de Daimon? Anjo da guarda, espírito protetor e tantas outras denominações para esse cidadão chamado Daimon. O Daimon, essa palavrinha Daimon, ela depois foi transliterada, mas modificada a sua literalidade, né? Ela passou a ser demônio. E o demônio é hoje aquele chifrudinho lá, né, que atormenta a gente para nós tomarmos as nossas decisões. Mas ele tinha um daimon que na época era interpretado como um espírito. Ele tem uma citação que ele fala: espírito bom. Era um espírito divinizado que dava orientação. Tem um texto do Sócrates, é apócrifo, é espúrio, mas os comentadores e os entendidos dizem que ele é muito provável ter tido uma influência muito grande na escrita desse texto, chama-se Teages. Ele cita 5 comunicações do Daimon para defender as pessoas que estavam em volta dele. Defender as pessoas de ações que poderiam prejudicar terceiros. Ora, se nós estamos sendo ajudados por uma voz, era uma voz, todos os textos de Platão falam, uma voz que orientava Daimon, uma voz que orientava Sócrates. Estamos sendo orientados por uma voz, ele escutava essa voz, para ajudar o outro a não tomar determinada atitude. Atitude essa que prejudicasse um terceiro, ou então me ajudando para eu orientar terceiros. Isso faz com que eu melhore moralmente, ou eu ajude o próximo. Não foi isso que nós combinamos. Isso faz com que a minha atitude me melhore. Quando a gente fala em ascensão moral, nossa, ainda falta 40 telas. Nossa. E o Jader cortou 50 quando eu mandei para ele. Se eu estou sendo melhorado nas minhas atitudes para o bem, a minha moral elevará. Moral são as minhas atitudes, são os meus comportamentos, né? Ética é outra coisa, completamente diferente. Então, esse daimon ajudava para que o Sócrates se melhorasse moralmente e ajudasse o próximo a melhorar-se moralmente. Esse é o cerne da nossa conversa. Andrei Timothy tem, eu mal falo português, ele tem um texto chamado A Demonologia. Ele fala a respeito do daimon de Sócrates e ele faz uma varredura antes, sem controvérsias. Ele faz esse estudo
do termo daimon em muitos e muitos comentadores. Então, nos traz uma exposição bem clara do que é o daimon. E ele, no final, ele define realmente o daimon era um ser sobrenatural que tentava ajudar o Sócrates, né? Um outro texto é o Axíoco. Olha por que a elevação moral me chamou a atenção em Sócrates. O Sócrates estava andando descalço, como sempre andou, e um determinado cidadão chama-se: Sócrates, vem cá, vai ajudar meu pai está morrendo, e ele está com medo de morrer. Como assim? Não, ele está apavorado para morrer. Ainda bem que nós, como somos espíritas, não temos medo de morrer, graças a Deus, não é verdade? É, né? Aí ele dizia: vai lá ajudar meu pai. E ele foi: eu vou ajudar por conta dos deuses que estão me dizendo que eu preciso ir lá ajudar. E ele foi lá conversar com o Axíoco, que era o pai do Clínias. E ele chegou para o Axíoco: você está com medo de morrer? Citou. Se não tenha medo de morrer, você vai ter uma boa morte. Eudaimonia. Isso aí dá mais uma tese de doutorado. Eudaimonia, né? Você vai ter uma boa morte. Mas por que eu vou ter boa morte? Eu vou para o Hades, eu vou para o Tártaro. Os caras vão me trucidar. Esse não. Você foi um homem bom. Você praticou boas ações. Logo, você vai ter uma boa morte. Você vai atravessar bem ao Hades. Você vai para a ilha das bem-aventuranças. É textual isso. Isso está no Axíoco, né? E nos mostra a evolução moral incentivada por Sócrates e ajudada pelo daimon. Últimas considerações. Por conta da sua fraqueza moral, o homem requer uma intervenção divina. Ou seja, aí está no Livro dos Espíritos, questão 783. De tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Nós somos reconhecidos como... Nós não, vocês. São reconhecidos como melhores porque vocês se esforçam para melhorar, não é isso? Porque nós nos esforçamos para termos melhores atitudes. Lá no Sócrates, a gente encontra inúmeras passagens mostrando isso aí. Melhora de atitude. E por que eu fui buscar 783, abalo físico? Porque o Sócrates tinha o daimon, que ele carregava o daimonzinho aqui, ó. Aí o Jader perguntava para ele assim, vem cá, isso assim, assim. Aí ele escutava o daimon. Aí o daimon dizia, vai. Aí não dizia. E os outros não faziam isso. Os outros iam no templo de Delfos, né, nas pitonissas, nada mais eram do que médiuns, né? Iam nos cresmólogos, que eles definiam através das vísceras dos animais mortos o que ia acontecer com o Leandro mês que vem. Era assim, viu, Leandro? Os adivinhos olhavam para as nuvens e diziam assim, Cleia, você vai se casar com um homem maravilhoso. Cleia é minha esposa, viu? Você vai se casar com um homem maravilhoso. Eles eram batata, eles não erravam. Era assim que acontecia. E o daimon não. Por isso que o Sócrates era questionado. Por tantos, né? E talvez essa inovação que ele trouxe fosse ou tenha sido o motivo do seu processo, né? Ele foi processado como corruptor de menores, né? Após essas reflexões, observamos na proposta de Sócrates. Proposta. Nós tivemos conversando, Humberto, não foi? Sobre doutrina socrática, né? Outra tese, doutrina socrática, outra tese. Doutrina é uma coisa. Busca de essência das virtudes. Ajuda aos semelhantes. Conduta prudente e temperante. Logo, a sobrevivência da alma, a certeza da sua transmigração e a atenção aos conselhos daimônicos
gera uma consequência, um novo gênero de vida que objetiva a melhoria para a vida do além-túmulo, a ascensão moral. O Jader já mandou eu parar e eu vou parar. Muito obrigado. Assim sempre fica um gostinho de quero mais, né? Mas nós temos agora um tempinho para perguntas. Já começou aqui, ou comentários. Luiz, meu amigo, você me desculpa a ignorância, mas eu não sei grego. Aí você falou que daimon é demônio, é espírito. Daimon, você mostrou para nós que é demônio com o sentido de espírito de uma forma geral, tá? E que o daimon do Sócrates era gente boa. Aí depois você falou a palavra eudaimonia. O eu, do pouquinho que eu sei, quer dizer bom, tá? E por que você traduziu eudaimonia por boa morte? Não fui eu. É que a gente ficou aqui meio sem entender. Mas explica para nós o que é eudaimonia. Bom se transformar em espírito. É bom se transformar no espírito bom. Eu vou me transformar no espírito bom. Uma boa morte. Espírito morto. Espírito morto. Então, bom. Eudaimonia. Hoje em dia nós chamamos de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Os médicos, por favor, ajudem, né? Orto é uma morte natural. Eutanásia, uma boa morte. E distanásia, bota o cara em cima de uma cama, empurra um monte de cano nos braços dele e ele vive durante mais 2 dias, né? Aqui é o Trivelato. Luiz Fernando, eu não sei se você já refletiu sobre aquela mensagem do irmão X sobre Sócrates, que ele entrevista. No plano espiritual, ele nota que o Platão não está presente entre os discípulos que está lá prestigiando lá aquela apresentação. E ele dá a entender, irmão X, que o Platão distorceu alguma dos seus pensamentos e reconhece em Antístenes um dos que refletiriam bem o pensamento dele. E tem um movimento internacional na área da filosofia, a partir principalmente dos anos 80, de resgatar muitos manuscritos, né? Inclusive a Universidade de Michigan tem publicado sobre Antístenes. Eu não sei se você tem conhecimento disso, o que você... Eu achei interessante por causa também da psicografia do Chico. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é o seu nome? Gilmar Trivelato. Gilmar. Gilmar. Eu vou falar só para o Gilmar, ninguém escuta, por favor, tá? Realmente, concordo com você, tá? Sócrates. Inclusive, se você ler os textos de Platão, tem mais de 2, ele não se cita, ele se cita em 2 ou 3, né? E depois ele sai para estudar segundo comentadores, por Egito, não sei o quê, para poder tentar saber se realmente aquilo que o Sócrates está falando, ele tinha entendido daquele jeito. Então, ele tem um monte de dúvidas. Eu estou falando só para o Gil. Por favor, não publiquem isso. Jader, por favor. Aí ele volta e começa a escrever. Qual é o primeiro livro dele? Apologia. Apologia do mestre dele, né? Do Sócrates. Então ele fala coisas, o Sócrates fez isso, o Sócrates fez... Ele sempre fica por detrás do Sócrates. Ele sempre fica falando, lá na frente ele começa, né? É o aluno que começa, meu professor não sabe nada. Aí ele cria reminiscência, aí ele vai começando a criar, né? Reminiscência, aí ele cria o demiurgo. Alguns podem saber o que eu estou falando, né? Demiurgo, o mundo real, isso é dele. Mas isso aqui, ele não fala. Isso é Sócrates, né? Então,
existe realmente, e aí a gente precisa se aprofundar, eu comecei a estudar ontem. Então, existe realmente uma diferença do que Sócrates trouxe e do que Platão apresentou depois. Mas eu comecei a estudar ontem, ainda tenho mais umas 3 ou 4 reencarnações para ver o que é realmente. Mas realmente existe essa diferença. Mas isso, por enquanto, assinado por mim, é impublicável.